Fala galera, F11 falando. Estamos aqui para conversar sobre o jogo de hoje, Brasileirão. Jogo do Inter contra o Juventude, lá no Alfredo Jaconi. Estreia do novo técnico, estreia do Ramon Dias à frente do comando internacional. Vamos conversar então, vamos trocar essa ideia. Mas antes de mais nada, vai lá, já clica no like ali, deixa o like, que é bem importante aqui para o trabalho do canal, né? Também, se você não é inscrito, venha para cá, venha fazer parte das Good Vibes Coloradas, onde a gente enverga, mas não quebra. Venha pra cá, pensamento positivo, né? Se você já é inscrito, meu, muito obrigado por estar aqui junto com a gente. Continuamos firmes e fortes, né? E também assine o sino para receber as notificações e deixe seu comentário pra gente trocar aquela ideia bacana sobre o nosso amado e estimado Colorado. Vamos lá, vamos falar sobre esse jogo importante, fundamental pro Inter estreia de novo técnico. Então, antes de mais nada, solta a vinheta! Então, galera, vamos lá conversar, né? Momento delicado, momento difícil, né? Momento da gente juntar os cacos, né? E a gente ver que as coisas não aconteceram da maneira que a gente esperava, muito ao contrário, né? Eliminações, decepções, a gente que começou a temporada aí muito motivado, com grandes expectativas. É verdade, conquistamos o Campeonato Gaúcho, que era fundamental, mas depois, tanto para Libertadores, como para a Copa do Brasil, e fundamentalmente agora para o Campeonato Brasileiro, a gente teve muita decepção, principalmente numa reta agora, nos últimos jogos, uma ausência de competitividade, o Inter eliminado sem competir, né? Porque uma coisa é tu ser eliminado, né? Um erro, uma situação, né? Realmente um mérito do adversário, que as coisas ocorrem dessa forma, mas sem competir, sem disputar, parece que já entregue, né? Aí não, esse não é o tamanho do Inter. E isso realmente foi fadado no último jogo, num Grenal, dentro de casa. Depois o Inter está a 8 Grenais sem perder. O Inter acabou vencido, né? Derrotado pelo Grêmio. Um Grêmio também que vem enfrentando muitas dificuldades. E o Inter acabou, então, com essa derrota no Grenal, não tendo outra saída senão dar por findado, né, o trabalho do Roger Machado. O Roger, que eu acho que é um bom técnico, conseguiu fazer um trabalho em determinado momento, mas realmente ele não conseguiu manter em alto nível, né, a resposta que o grupo poderia dar. Esse grupo do Internacional já deu uma boa resposta, é verdade, né, mas é preciso ter mais regularidade, ter constância, né? O que a gente vê em outras equipes que atingem um bom nível, né? O Inter atinge, tem picos, tem momentos, mas logo em seguida vem uma derrocada. Isso não é de hoje, não é do trabalho do técnico. A gente tem que fazer uma leitura que isso já vem há algum tempo, né? Que o Inter é, como eu digo, regularmente irregular, né? Então o Inter vem às vezes vem de uma euforia, vem de um momento positivo, vem de, né, às vezes uma chegada em final de campeonato, uma classificação para Libertadores, uma positividade para o ano que vem, para o ano seguinte, e depois, logo em seguida, né, não consegue manter isso e tem uma derrocada e tem que recomeçar. Então nós estamos sempre nesse eterno recomeço, já faz um bom tempo, e é isso que nos frustra, é isso que nos causa assim, tanta decepção, né? E realmente eu tenho sentido assim da torcida colorada, a gente mesmo, né? Nós aqui que temos o pensamento positivo, a ideia positiva, mas a gente se abate, a gente fica, não tem como, né? Isso recai sobre o nosso sentimento, sobre a nossa... Porque a questão toda é tu ter uma expectativa de esperança, tu tem que estar sempre com uma esperança, tu tem que ter algo que te dê assim uma ideia de que essa situação possa vir a mudar. E essa ideia agora está calcada em cima do novo técnico. O Inter, né? Que esteve para acertar com o Zubeldia, um técnico jovem que passou pelo São Paulo, campeão sul-americana lá pela LDU, né? Mas acabou optando, né, por situações aí de bastidores, não sei, o Zubeldia demorou um pouco, teve proposta de outros times, e o Inter acabou optando pelo Ramon Dias, né? Ramon Dias que na verdade tem aí junto ao seu lado, quase como um co-treinador, né? Um treinador adjunto, vamos dizer assim, o seu filho, o Emiliano Dias, né? E o Ramon Dias fez trabalhos recentes no Brasil, junto ao Vasco da Gama e junto ao Corinthians. Duas equipes de nome, duas equipes de massa, de torcida, né? Também com muita pressão. Então,
E ele conseguiu, nesses clubes, em momentos muito delicados, que viviam tanto o Vasco quanto o Corinthians, uma reanimação do grupo, uma reanimação do time, né? Conseguiu tirar os dois clubes, inclusive, de situações que os ameaçavam na tabela, e conseguiu retomar isso. Só não teve também constância e continuidade no seu trabalho, tanto é que acabou em um tempo até no Vasco, nem tanto, mas no Corinthians, um tempo mais curto, findando o seu trabalho. Mas a gente tem que verificar e ver pelos lados, como eu digo aqui. O Ramon Dias está no Inter. O Ramon Dias colocou o manto colorado. É o nosso comandante. É quem vai estar à frente. Quem vai nos comandar, quem vai nos guiar agora. Então, gente, a gente faz escolhas. A vida é feita de escolhas. E a escolha nesse momento, para o torcedor colorado, é dar realmente essa guarida, esse voto de confiança. Até porque o Ramon Dias, ele tem uma carreira como jogador. O Ramon Dias é um grande jogador de futebol. Quem não sabe, pesquise aí, vai ver a qualidade, o grande jogador que é o Ramon Dias. E como técnico, ele ainda é o técnico mais vencedor da história da Argentina. Ele tem, se eu não me engano, 17 títulos conquistados na Argentina. Acho que, se não todos, a maioria pelo River Plate. Mas ele é um técnico multicampeão. É um técnico vencedor. E isso, por mais que o tempo passe, ele não retira essa ideia do técnico, essa vontade. Ele ainda é um técnico, hoje em dia, um técnico, ele tem 65, 66 anos, ainda tá cheio do gás, cheio da vontade. Hoje em dia, 66 anos é plena vitalidade, né? A gente não pode... E ele tá ainda com o que eu acho que é fundamental, com o filho dele, que já está há muito tempo trabalhando junto com o pai, me parece que 13, 14 anos junto, então já sabe, então eles conseguem ter o Emiliano Dias vai muito pro campo, mas sempre junto com o pai, junto com o Ramon Dias. Essa observação eu acho que é um ganho positivo nesse sentido. E a gente deve dar os créditos, né? Acreditar nisso, nessa possibilidade. Vamos ver. Agora, para esse jogo contra a Juventude, um jogo muito importante, um jogo de grande importância. A gente sabe o quanto a Juventude dá dificuldades para o Internacional, ainda mais lá no Fred Jaconi. A Juventude, que está também num momento delicado e depende muito dos seus jogos em casa, vai vir fazendo desse jogo uma batalha, uma decisão, né? Com certeza, o Alfredo Jaconi deve estar lotado e o Inter vai ter que se superar. O Ramon Dias tem que, nesses dias agora de trabalho, né? O Ramon Dias, nesses dias de trabalho, tem que trazer já para o grupo. Ele vai colocar em campo, taticamente, eu acho que não tem tanto para se colocar. Claro que ele já pode fazer algumas mudanças, alguns encaixes, mas ele ainda tem muito que conhecer do grupo, tem um pouquinho mais de tempo para trabalhar. Mas o principal é trazer na questão anímica, na questão de competitividade, que é o que eu mais sinto falta nesse grupo. Nesse grupo do Inter, eu acho até que qualidade ele tem para estar muito acima do que ele está. Mas tu precisa competir. Porque se um time tiver menos qualidade do que tu e competir mais, a chance de te superar também é grande, né? Então tem que competir, tem que ganhar a segunda bola, tem que ter o pé de ferro, ganhar a dividida, chegar para não dar chance para o adversário, né? Retomar a bola. É isso, tem que competir, querer ganhar, né? Questão anímica, é isso que eu espero ver no jogo de hoje. Claro que o Inter tem muitos desfalques, realmente, nesse primeiro jogo do Ramon Dias já é longe da gente poder ter uma ideia do que realmente que ele quer, do que ele imagina para o grupo, porque ele está com muitos desfalques, né? Não tem o Bernabé, não tem o Aguirre, né? Não tem ali o Juninho, não tem no meio na saída de bola nem o Thiago Maia, nem o Richard, né? Tem realmente uma dificuldade de fazer de montar esse grupo. Mas é isso, nós temos que de qualquer maneira, com os jogadores que forem a campo, vencer, superar as dificuldades, conquistar os 3 pontos, até porque é o início de trabalho, para remontar, para dar crédito, para retomar, para trazer a torcida, para a gente retomar confiança, mas pela tabela. O Inter está muito mal na tabela. O Inter precisa pontuar. O Inter não pode se dar o luxo de perder nem empatar esse jogo, porque o Inter precisa pontuar, subir, né, se distanciar dessa zona da confusão, como a gente fala ali nas proximidades do Z4, né? E para isso o Inter deve ir a campo,
pelo que tá nas notícias, né? O Rocher também não tá. O Rocher sentiu dor no pé e tal. O Rocher que vem também muito abaixo, né? Um jogador de seleção uruguaia, e a gente não vê o Rocher salvar qualquer bola possível de defesa, e às vezes ele tem tomado, né? Também é outra decepção, né? Não sei se ele já não estava com esse problema anteriormente. O fato é que ele está fora. Vem o Antony, aí nós vamos ter o Alain Benítez na direita, deve jogar. Aí devemos ter Vitão Mercado, grande Mercado, que foi treinado já pelo Ramon Dias, né? Assim como o D'Alessandro já foi treinado pelo Ramon Dias. Mercado deve voltar à zaga, importante para a sua liderança. E aí o Vitor Gabriel na esquerda. Aí devemos ter ali na sétima o Luiz Otávio, o garoto Luiz Otávio, que eu acho que um jogo lá no Jacone, com a sua vitalidade vai ser importante, espero. Força pro guri, né? Aí vamos ter o retorno do contestado, né? Bruno Henrique. Aí vamos ter o Oscar Romero, jogador que me parece que ele deposita suas fichas. Eu acho que vai ter algumas chances aí de retomar, de tentar retomar futebol com o Ramon Dias. O Oscar Romero deve jogar com o Alan Patrick, com o Carboneiro e com o Borré, né? Vamos esperar que esses jogadores aí possam, então, dentro de campo, com essa nova comissão técnica, fazer o que deve ser feito, enfrentar o jogo com faca nos dentes, né? Aquele sangue nas veias, sangue nos olhos, né? Aquela vontade de vencer, competitividade, entendendo o tamanho dessa camiseta, a força do Internacional, compreender isso e poder botar dentro de campo, em cada bola, em cada dividida, a gente se sentir representado pelo Internacional enquanto torcedor. É isso que eu espero. Bom futebol? Não espero. Né? Qualidade? Né? Não, um lance ou outro. O que eu quero é competição, é brio, vontade, camiseta, raça. É isso que eu quero ver dentro de campo e, claro, a vitória. Vamos lá. Então, tamo junto, que o Inter vença, que o Inter entre em campo representando a sua torcida, que é gigante, o tamanho do Internacional. Vamos lá, Davi Colorado, tamo junto, sempre. A vitória!